Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque foi um apelido dado a Francisco de Assis Pereira, um criminoso em série brasileiro que ficou conhecido por cometer uma série de assassinatos brutais na década de 1990. Sua história é repleta de violência e crueldade, deixando um legado sombrio na história criminal do Brasil. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1967, na cidade de Itapevi, no estado de São Paulo. Desde jovem mostrou um comportamento perturbador e apresentava dificuldades de integração social. Ele começou a cometer pequenos delitos e, aos 18 anos, foi preso pela primeira vez por estupro. Após cumprir parte da pena, Pereira foi libertado e, a partir de então, iniciou sua série de crimes hediondos. Entre os anos de 1997 e 1998, ele atuou principalmente nos parques da cidade de São Paulo, escolhendo suas vítimas entre jovens mulheres que frequentavam essas áreas de lazer. O modus operandi do Maníaco do Parque consistia em se aproximar das mulheres, geralmente oferecendo carona ou propondo uma sessão de fotos como suposto fotógrafo. Em seguida, ele as levava para locais isolados dos parques, aonde as violentava, torturava e assassinava brutalmente. Os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira chocavam a população e ganharam ampla cobertura da mídia. A forma cruel como ele tratava suas vítimas, muitas vezes deixando seus corpos mutilados, gerava grande indignação e medo na sociedade. Após meses de investigação, a polícia conseguiu identificar Pereira como o principal suspeito e em 1998 ele foi preso. Durante o julgamento foram apresentadas provas contundentes que o ligavam aos assassinatos, incluindo testemunhos de sobreviventes e evidências encontradas em sua casa. Em 2002, Francisco de Assis Pereira foi condenado a 270 anos de prisão. A história do Maníaco do Parque é lembrada como um dos casos mais emblemáticos de crimes em séries do Brasil. Seus atos cruéis deixaram uma marca profunda nas famílias das vítimas e na sociedade como um todo, reforçando a importância da segurança e da prevenção da violência contra as mulheres. Embora tenha sido condenado a mais de 260 anos de prisão, a legislação vigente na época não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, sendo esperado então que ele seja solto por volta de 2028. Francisco de Assis Pereira passou por diversos traumas sexuais. Uma tia materna, Diva, o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação por seias. Já adulto, um patrão o teria seduzido, o que levou ao interesse por relações homossexuais. Um tempo depois, uma gótica o teria quase arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril. Além da ocorrência de uma desilusão amorosa que marcou sua vida, antes dos crimes, ele também mostrou seu outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente apanhava de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas de outras mulheres que sobreviveram relataram. Por conta da adoção de um estilo gótico de vida, sofria de dispareunia, dor presente durante o sexo, o que, segundo fontes, dificultava a consumação do ato sexual e lhe causava frustração. Antes da investigação dos crimes em série, já havia sido intimado ao Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, que utilizara para comprar um capacete. Tendo alegado a utilização do cheque com o consentimento de Isadora, que não era sua namorada, e sim mais uma vítima escolhida aleatoriamente, foi liberado logo em seguida. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes.
O proprietário na época relatou a estranha atitude do funcionário que, dias antes da visita ao DHPP, teria deixado um bilhete reportando a sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior ao homicídio, cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos, ao qual mencionou não poder acompanhá-la naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso houvesse interesse, que lhe procurasse. Ela relatou isso ao DHPP, a qual de imediato contatou o telefone, tendo a empresa de motoboys a qual já investigara anteriormente. Em resposta ao lado oposto da ligação, o proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava o seu retrato falado, bem como um recado de despedida. Francisco era extroverso e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflitos em seus relacionamentos, para se utilizar dessas informações para a conquista e convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequências nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participações em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente o descrevia como tristes e de cabeça baixa. Com aparência suscetibilidade à aproximação de estranhas, em meio às investigações e após a saída de Francisco da empresa de motoboy, houve contato do proprietário com a DHPP, quando o mesmo solicitava a visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou a estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto ao RG inserido na cerâmica de vaso do sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função da quebra da cerâmica por acidente. Pronto, estava ali a conexão do Francisco e sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu fuga com destino ao sul do país, onde fora encontrado. Quando na presença do delegado, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando as localizações do corpo. Ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais ainda não haviam sido encontradas pela polícia no Parque do Estado. Após a captura pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir a garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinha acabado de conhecer. Hoje, o homicida é recordista de recebimento de cartas no presídio. O presidiário inclusive se casou com uma admiradora, tendo separado tempos depois com relatos da ex-noiva de estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será liberado por volta de 2028, após completar os máximos 30 anos de reclusão exigido pela legislação brasileira. Em contrapartida, psiquiatras notórios indicam que irá delinquir novamente, em função de seu estado mental irreversível. Entanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou um pedido à Justiça para a execução de um novo exame de estado mental a fim de impedir a soltura do condenado. Entre as vítimas do maníaco está Elisângela Francisco da Silva. Elisângela Francisco da Silva tinha 21 anos e era paraense. Filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido a dificuldades financeiras, abandonou a escola na 7ª série. Após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona sul de São Paulo, nunca mais foi vista, tendo seu corpo sido encontrado nu no dia 28 de julho no Parque do Estado. O corpo já estava avançado estado de decomposição e exigia um duro trabalho de identificação.
O reconhecimento só aconteceu 3 dias depois. E nós tínhamos esperança de que não fosse ela, dizia a tia. No dia do seu desaparecimento, Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. Outra vítima foi Raquel Mota Rodrigues. A grande ambição de Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar a família que vivia em Gravataí, Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, Raquel costumava frequentar bares com 3 amigas, mas nunca chegou em casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite do dia 9 de janeiro, saiu da loja de imóveis onde trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital. Ao desembarcar na estação Jabaquara de metrô, já quase em casa, telefonou para a prima avisando que conhecera um rapaz e aceitara posar de modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. Disse que era melhor ela não ir. Lembra Lígia. Era muito arriscado sair com um desconhecida. Eu não vou, respondeu a garota. Raquel nunca mais apareceu. Seu corpo foi encontrado no matagal do Parque da Cidade do Estado no dia 16 de janeiro. Outra vítima, Patrícia Gonçalves Marinho. Aos 24 anos, Patrícia Gonçalves nunca revelara à família o sonho de ser modelo. Em 17 de abril, saiu de casa da sua avó Josefa, com quem morava, e desapareceu. Seu corpo só foi encontrado no dia 28 de julho. Estava jogada numa área deserta do Parque da Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo foram encontrados roupas e bijuterias da moça. Ela foi estuprada e morreu por estrangulamento. É importante relembrar casos como esses para conscientizar sobre a violência e a necessidade de proteção. Sempre fique atento e não vacile. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Quero aproveitar para relembrar a todos que a segurança é fundamental. Sempre que estiverem em locais públicos, mantenham-se atentos e evitem situações de riscos. É importante também denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes. Agradeço a todos pelo apoio e pela mensagem de incentivo. Continue acompanhando o canal, pois estamos sempre trazendo conteúdos relevantes e informativos. Se tiverem sugestões de temas para os próximos vídeos, deixem nos comentários que ficarei feliz em considerá-las. Lembre-se, juntos podemos criar uma sociedade mais segura e consciente. Até o próximo vídeo.